Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria, enfim, como eu já tinha falado, a ideia é sempre quando aparecer, enfim, algum tema interessante, instigante, a gente comentar um pouquinho sobre esses temas. Hoje eu queria comentar com vocês um fato que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá, um pouquinho de calma. Na segunda-feira, né, a gente em todos os jornais, né, em toda a imprensa, sites especializados ou não especializados, sites de notícias, enfim, de forma geral, uma notícia surpreendeu todo mundo que se interessa por economia, enfim, apesar de que vivemos momentos tão extraordinários, né, e infelizmente de forma negativa em função de todas as consequências que a gente está sofrendo hoje em função da pandemia do Covid-19, até no final algumas coisas até passam um pouco batidas, né? Dado o momento que a gente está vivendo, mas isso aqui é a manchete da parte de economia do jornal o Globo, né? E isso chama a atenção porque, na verdade, enfim, não me lembro de ter visto uma manchete como essa, em que você tem aqui, ó, derrocada histórica, petróleo fecha abaixo de US$ 0 pela primeira vez. Produtores pagam para se desfazer do produto. E aqui embaixo, né, a gente tem que o barril do WTI é um mercado do tipo de petróleo e é o West Texas Intermediate, né? Então é o WTI. Então o barril desse tipo específico, né, que é comercializado numa bolsa em Nova York, na bolsa de futuros em Nova York, você teve o pregão em que você teve uma queda, né? E aí, como a gente pode ver aqui, a gente tem os preços, né, dos contratos que foram negociados nesses períodos aqui. A gente vê há uma tendência de queda, como a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado de petróleo, mas é algo, é quase que inverossímil, é quase que, enfim, é algo que beira o absurdo você pensar num valor negativo de 37,60 dólares, o valor do petróleo no mercado futuro, né? Antes é interessante a gente só lembrar, né, o que seriam esses mercados futuros? Seriam mercados em que você negocia contratos futuros de petróleo. Então, o que você tem? Você tem demanda e oferta. Então, você tem a demanda que vai receber esse petróleo, né, no futuro, num período que está sendo estabelecido pelo esse contrato, e a oferta, que é o produtor de petróleo que está se comprometendo a cumprir, a vender o petróleo a esse preço, naquela quantidade estabelecida, numa determinada data no futuro, né? Então, rapidinho, né? Você tem nessa bolsa futura lá nos Estados Unidos, que inclusive o mercado de petróleo, o mercado de contrato de petróleo é um dos mercados de derivativos mais importantes, né? É o que movimenta mais recursos no mundo. E você tem lá dois tipos de contrato. Você tem um contrato, os contratos são todos padronizados. Você tem um contrato em que você comercializa, né, 1.000 barris, aí é um determinado preço, a determinada data, e um mini contrato que são contratos de 500 barris, né? Então, o mercado futuro, ou o mercado de derivativo, são mercados, né, em que são mercados em que você negocia esses instrumentos financeiros, né? E derivativo por quê? Porque esses instrumentos financeiros derivam, né, dos mercados originais. Então você tem lá o mercado futuro de petróleo, ele deriva, né,
das negociações que são efetuadas no mercado à vista de petróleo. Então, você tem o mercado à vista de petróleo e o mercado de futuro de petróleo são mercados derivativos, porque são operações que são derivadas do mercado de petróleo, né? E você pode ter derivativos, você pode ter mercado futuro de café, em que você tem como base o mercado à vista de café, né? Na verdade, você tem o mercado futuro ligado, né, ao mercado à vista de café. Você tem também derivativo de mercado de dólar. Então, a ideia é de que você tem esses mercados em que os contratos futuros são negociados, eles estão ligados a um mercado à vista. Então, é derivativo por quê? Porque ele é derivado, né, do mercado de petróleo, do mercado de café, do mercado de dólar. Né? E esses mercados são importantes por quê? Porque você tem dois agentes principais, né, que participam desses mercados. Você tem, de um lado, os agentes que buscam o hedge, a proteção. Proteção de quê? Como obviamente a gente observa, você tem uma volatilidade nos mercados, né? Então, de um lado você tem o cara que quer, o agente que quer vender o petróleo, né? Ele é a oferta do petróleo. Ele, obviamente, ele adquire, ele negocia esses contratos porque ele participa desse mercado por quê? Porque para ele seria interessante ele estabelecer um valor de petróleo que possibilitasse que ele tivesse uma determinada lucratividade, que possibilitasse que ele continuasse, que viabilizasse o seu negócio. E então ele participa desse mercado porque ele se compromete, né, pelo contrato, a vender determinada quantidade de petróleo a um preço negociado lá no futuro. Então ele garante uma venda a um preço, né, que elimine os riscos dessa volatilidade para o negócio dele, dessas mudanças que você tem no preço. Do outro lado do balcão, você tem a demanda. Então você tem lá, muitas vezes você tem um demandante, alguém, uma indústria, por exemplo, que demanda esse petróleo, porque o petróleo, ele usa esse petróleo como matéria-prima, é um insumo importante da atividade produtiva dele. Então, como ele não quer correr nenhum risco, ele quer correr o menor risco possível, né, em relação a, a um aumento muito forte do petróleo, que pode aumentar custo, inviabilizar o negócio dele, enfim, tornar a atividade produtiva dele muito complicada. Então, ele também, para se proteger, ele adquire contratos em que ele passa a ter o direito de receber uma determinada, obviamente tem os contratos, os valores que eu falei, ele vai comprar uma quantidade de contratos que vai possibilitar que ele tenha acesso, né, a uma determinada quantidade de petróleo físico que vai ser entregue numa determinada data ao preço estabelecido no contrato. Isso não significa que você não possa, dependendo do que acontecer com o preço, você não pode transacionar esses contratos antes. Isso pode ocorrer. Enfim, mas estou falando aqui dos agentes que participam do mercado em busca de hedge. Você também tem os especuladores, que são, a gente pensa sempre de forma negativa, mas os especuladores são importantes. Por quê? Porque os especuladores têm o papel de dar liquidez ao mercado, de dar dinamismo ao mercado. Né? E esses especuladores, eles ganham nessas variações que tem no mercado. Então, ele ganha nas mudanças que tem no mercado e ele vai atuar na compra em uma das duas pontas, obviamente, para ganhar em uma ou nas duas, mas no sentido ele quer ganhar com as variações que você tem no preço. Então, fundamentalmente, são os agentes que participam desse mercado. Eu queria, então, nesse mercado, você transaciona esses contratos de futuros de petróleo. Né? É importante destacar, né, que esse mercado WTI, ele negocia uma bolsa que negocia esse petróleo, né, que é fundamentalmente uma bolsa
que está negociando esse petróleo que é comercializado nos Estados Unidos, mas obviamente ele é importante porque ele dá um parâmetro para o que está acontecendo no mercado mundial, porque a economia norte-americana, pela demanda e pela oferta dela de petróleo, ela tem um papel muito importante nesse mercado de petróleo. Então, como a gente está vendo aqui, a gente vê essa queda, que é a queda que chamou a atenção pelo valor negativo. E aí a ideia aqui é, bom, explicado mais ou menos, de forma rápida, para que as pessoas entendessem mais ou menos o que se transaciona, o que são esses mercados futuros de petróleo. É importante a gente agora entender, né, o que levou a esse preço negativo? Bom, em primeiro lugar, como a gente acabou de colocar agora, né? O que acontece as transações que são efetuadas de preço, né, no mercado futuro, né, obviamente vão ter uma influência do que está ocorrendo, né, no mercado à vista. E se a gente olhar para o mercado à vista de petróleo, a gente vê que houve uma queda muito forte do preço do petróleo. Ou seja, o preço do petróleo no final do ano passado ele estava a mais de $60 o barril, e esses dias aí estava sendo negociado a 27, $28, alguma coisa nesse sentido. Então você tem uma queda brutal do valor do dólar, né? E essa queda brutal, você tem fundamentalmente duas explicações. Uma explicação é que o preço do dólar o preço do petróleo já vinha caindo, e já vinha caindo por um fator primordial. Havia já um desequilíbrio de demanda e oferta nesse mercado, né? E esse desequilíbrio ocorria fundamentalmente porque houve um aumento muito forte da produção do chamado do petróleo de xisto, né? Que é aquele petróleo que você extrai lá do fundo do solo, se não me engano, é pela quebra de rochas, de um tipo, não sei se é um tipo específico de rocha, né? Que fica a muitos metros, né? Abaixo do solo, e aí, se não me engano, você injeta algum tipo de composto químico, e aí a partir da injeção desse composto, essas rochas aí, pela fricção das rochas, alguma coisa nesse sentido, enfim, vou ficar devendo a explicação é, correta, né? Mas o fato é que a partir daí você tem a produção de petróleo, né? Que é o petróleo de xisto ou shale gas, né? Que é o outro, que é o termo em inglês, né, que é utilizado. O fato aqui, o que é importante aqui para a nossa análise, é que houve uma demanda, uma oferta muito grande nos últimos meses, tá, né, do ano passado para cá, e fundamentalmente por quê? Porque já há algum tempo esses produtores eles tinham um custo mais alto, mas eles foram se tornando cada vez mais eficientes, diminuindo o custo. E com essa queda de custo, mesmo com um preço mais baixo do petróleo, essa queda de custo permitiu que eles conseguissem, mesmo com o preço baixo, manter viável a produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos. Inclusive, você teve o apoio do governo norte-americano, do governo Trump, para aumentar essa produção. Então, você tem uma produção muito forte, né, da oferta desse gás, desse petróleo. E, paralelo a isso, também você tem uma produção mundial elevada, né? No mundo, de forma geral, você tinha uma produção elevada, tanto que você teve agora um acordo entre a OPEP, principalmente a Arábia Saudita e a Rússia, no sentido de diminuir a oferta. O que também gerou muitas dúvidas no mercado é se essa queda da oferta é o suficiente para você ter um equilíbrio de demanda e oferta no mercado de petróleo à vista que sustente um preço de petróleo minimamente razoável para os países produtores, né? Porque esse valor é muito baixo, e se a gente levar em consideração que você tem muitos países no mundo que a atividade produtiva depende fundamentalmente da produção de petróleo, né? A economia desses países depende da produção de petróleo.
Então, o que parece é que esse acordo ainda o mercado considera que ele não seja suficiente para garantir esse preço razoável do petróleo. Mas, enfim, então você tinha esse excesso de oferta. E agora você tem também uma perspectiva terrível para a economia mundial. Né? E pensando especificamente no caso dos Estados Unidos, né, em que essa queda do preço do petróleo no mercado futuro, né, tem muito a ver também com uma perspectiva de atividade econômica muito baixa em função da crise causada pela pandemia do Covid. Então, o que está claro aí para todo mundo é que todas as economias do mundo elas vão sentir um baque, umas mais e outras menos, em função da paralisação da atividade econômica que foi necessária, dado a necessidade de você adotar medidas de isolamento social. E nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, aí saiu aí semana passada um dado que é chocante, né? Que é o dado de que você teve um aumento você tem 20 milhões de pessoas que foram buscar seguro-desemprego. Então, isso já dá uma dimensão dos impactos que isso vai ter na atividade econômica, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Então, juntando as duas coisas, né? Utilizando a velha teoria da oferta e demanda, enfim, o que você tem é, de um lado, a sinalização de uma demanda em queda e, do outro lado, a sinalização de uma oferta elevada. Então, por si só, isso você já explica o que está acontecendo no mercado à vista, e isso, obviamente, vai influenciar o desempenho, as tratativas que vão ocorrer nos contratos que são estabelecidos no mercado futuro de petróleo. Outro dado que eu acho que é importante a gente analisar, que é o seguinte, né? E aí, pensando especificamente nesse caso, que vai, obviamente, projetar, que mostra o que acontece no mercado norte-americano, é que as informações é que você tem já nos Estados Unidos hoje uma produção que é de 2 milhões de barris de petróleo a mais do que as refinarias são capazes de processar. Então, você já tem uma oferta muito maior que a demanda, né? E isso só confirma, e aí só pensando no mercado norte-americano e pensando efetivamente nessa informação que a gente está vendo aqui, nesse gráfico que saiu no jornal Globo de ontem, terça-feira, dia 21 de abril de 2020, então isso já explica de que no mercado americano você tem uma super oferta, uma oferta abundante aí de petróleo numa economia que em função do baixo crescimento vai demandar menos petróleo, mas você tem uma oferta maior. Tem uma outra questão que também é um problema localizado no sentido de explicar o que aconteceu no mercado na segunda-feira, né? Que é o fato de que você tem em Cushing, né, que fica no estado de Oklahoma, é ali que fica a maior parte do petróleo que fica do petróleo que é armazenado nos Estados Unidos fica nessa cidade, né? E fica nessa localidade. E outra informação que também teve impacto muito forte para a gente entender essa queda, foi o fato de que, fundamentalmente, você já tem quase ou mais de 80, vamos lá, vamos arredondar, praticamente 80% da capacidade de estocagem de petróleo nos Estados Unidos tá sendo utilizada. Então, a saturação da capacidade de armazenamento está muito próxima. Né? Até porque, ou seja, até então, você não teve nenhuma medida clara no sentido de diminuir essa oferta de petróleo lá nos Estados Unidos, né? Por parte do governo federal. Tá sinalizando-se uma política aí de ajuda para o setor, porque não tem jeito, vai ter que diminuir, porque você
praticamente daqui a algum tempo você esgotou a capacidade de armazenamento. Então aí você começa a entender o seguinte, ó, você tem todas essas questões que a gente conversou sobre o que está acontecendo no mercado à vista. Aí quando você olha especificamente para o mercado norte-americano, você já vê uma produção que está acima da capacidade de processamento das refinarias. Aí, como elas não processam, esse petróleo é estocado. Só que essa capacidade de estocagem está chegando no limite. Está chegando no limite essa capacidade de estocagem. Resultado, as empresas ou os detentores dos títulos, né, simplesmente abriram mão desses títulos e, ó, além de não querer o petróleo, ainda pago para você ficar com esse petróleo, porque eu não tenho mais como estocar. Deixa o petróleo onde está. Nem tira esse petróleo de lá. Ó. Eu estou te pagando tanto para você deixar o petróleo onde está, porque eu não tenho mais como armazenar esse petróleo. Então você tem esse conjunto de fatores, né, que ocorreram ao mesmo tempo que levaram a essa situação do mercado de petróleo. A gente pode dizer que a gente tem uma tempestade perfeita que ocorreu e essa tempestade perfeita está levando ao preço do petróleo no mercado à vista a um valor baixíssimo e aí esse preço maluco, esse preço negativo aí de $37, né? Que simplesmente esse preço é o seguinte: é os produtores, né? Falando, ó, eu não quero liquidar, eu não quero esse petróleo, não quero liquidar o título, fica com o petróleo, e ainda te pago para você ficar com esse petróleo aí, porque eu não tenho como estocar esse petróleo. É basicamente o que ocorreu, né? E aí, se a gente pensar, e isso é algo que tem que tomar muito cuidado, porque tem muito investidor nesse mercado. Então, você pode ter muita riqueza que foi perdida, né, num momento de crise em função dessa queda que a gente está vendo aqui, né? E aí você tem algumas consequências, né, em relação a isso. A primeira consequência é que a gente pode imaginar que o mercado de petróleo durante alguns meses vai passar por momentos difíceis, né? Momentos muito complicados, porque você não consegue resolver rapidamente essa questão desse excesso de oferta. Você tem muito país em crise que vai sofrer muito em função dessa pandemia. E aí, esses países vão ter muita dificuldade em cortar a produção pela dependência que eles têm dos recursos advindos do petróleo. Ah, outra questão, né, aí pensando mais no caso brasileiro, é um problema a mais para a economia brasileira, porque o governo federal e os governos estaduais, municípios, primeiro eles contavam, somente estados e municípios, né, e aí você fala muito mais do Rio de Janeiro, algumas cidades do litoral paulista, contavam muito com os recursos vindo dos royalties, né, pagos pela Petrobras e pelos produtores que extraem o petróleo aqui no Brasil, né? E aí, com o preço do petróleo mais baixo, você obviamente vai receber uma receita menor no momento em que vai haver uma necessidade maior de recursos, até porque são estados que enfrentam uma crise fiscal importante, enfrentam uma crise fiscal no momento em que uma demanda muito forte por recursos em função dos problemas que estão sendo causados pela pandemia. E aí você tem vários problemas, várias cidades vão sofrer as consequências do que está e vai ocorrer no mercado de petróleo. Né? Outra questão, ou seja, além dessa queda, só um detalhe, né? Obviamente você tem ainda, por outro lado, né? Como o valor do petróleo ele é cotado em dólar, você tem um outro lado também. O preço do petróleo baixou muito, mas você também tem uma situação que ameniza as consequências de arrecadação causadas pela queda do preço do petróleo, porque é em função do preço do dólar, né? Então, como o dólar está muito desvalorizado, e o preço e o valor do petróleo é cotado em dólar, mas na hora que você vai receber isso em reais, você obviamente vai receber um valor maior, o que ameniza a queda que está sendo causada por esses problemas que o mercado de petróleo está enfrentando. E um outro dado, né, que é complicado é o seguinte: o governo federal e, como eu falei, os estados e municípios que receberam esses investimentos estavam contando muito com uma série de investimentos
que iam ser efetuados nesse momento em função para aumentar a capacidade de extração de petróleo, essa coisa toda. Mas, enfim, a leitura que eu pude fazer aí em relação a alguns textos de jornais e revistas, sites especializados foi o seguinte, né? As pessoas que analisam o setor, eles imaginam que dificilmente esse ano a gente vai ter investimento para aumentar a capacidade produtiva de petróleo. Né? E esses investimentos eram importantes para o país num momento em que a gente precisava ter um multiplicador keynesiano funcionando, né? O multiplicador dos investimentos, para uma economia que trabalha com uma capacidade ociosa, que já vinha num ritmo de quase, num crescimento muito baixo, de quase estagnação, mas com um nível de investimento tanto privado como público extremamente baixos, né? Isso é uma péssima notícia para um país que precisa de investimento, né? Ainda mais nesse momento agora. Mas agora é esperar e acompanhar aí o que está acontecendo nesse mercado e ver os próximos os próximos lances, né, do que vai estar ocorrendo aí. Bom, a minha ideia, né, de fazer essa mini aula era mais no sentido de conversar um pouquinho sobre algo que é muito interessante, era reunir algumas informações que eu consegui levantar e passar essas informações para vocês, né? De repente, alguém que não teve tempo de ler, não teve tempo de buscar informação, ficou intrigada com as informações que saíram sobre o preço do petróleo, apesar que com toda essa loucura que a gente está vivendo, a gente fica bem, bem preso às questões ligadas à pandemia e às consequências dessa pandemia do ponto de vista sanitário, né? Obviamente também econômico, a gente acaba, algumas notícias acabam fugindo, né? Mas essa é uma notícia, é algo extraordinário que ocorreu aí na segunda-feira e eu acho que valeu a pena comentar com vocês. Então, muito obrigado e até a próxima, gente.